seja muito bem-vindo. Esse é o Destaques da Semana e a partir de agora você confere os principais assuntos em debate aqui na Assembleia Legislativa. Para começar nosso programa, vamos falar de incentivos fiscais. Desde o início do ano, esse tem sido o principal assunto discutido pelos deputados. Isso porque projetos que convalidam os incentivos fiscais de diversos segmentos da economia estavam em análise aqui no Parlamento. Essa semana, a primeira fase desse debate foi encerrada. As 3 propostas que estavam em discussão foram aprovadas em plenário. Dos 3 projetos de lei que reinstituem os benefícios fiscais, um é mais simples. Trata apenas de questões técnicas que mudam a forma de cobrança do ICMS para shopping centers e condomínios comerciais. Quanto às outras 2 propostas, uma delas concede isenção e descontos de ICMS para diversos produtos e segmentos da economia catarinense, como para exploração de petróleo e gás e para querosene e gasolina de aviação, permitindo a concessão de benefícios fiscais a empresas de transporte aéreo ou de cargas com matriz aqui em Santa Catarina ou que venham atuar no Brasil e utilizem os aeroportos catarinenses. O projeto principal, que continha questões que preocupavam as classes empresariais, foi o mais polêmico dos 3. Essa matéria reinstitui os benefícios fiscais que já estavam previstos em lei ou em decretos do governo para diversos setores da economia. Nessa matéria, também foi incluída uma emenda que fixa o prazo final de 30 de setembro para que os benefícios concedidos nesse texto sejam revisados individualmente por meio de projetos de lei. A Assembleia Legislativa terá até o dia 31 de dezembro para a votação. Em plenário, todos os projetos foram aprovados por unanimidade. A Assembleia Legislativa, como se viu de uma forma geral, é a favor das concessões dos benefícios e incentivos fiscais, mas de forma transparente, de forma responsável e de forma a verificar quem efetivamente tem o direito de receber esse benefício fiscal e por quanto tempo. Por isso que nós criamos a chamada jurisprudência legislativa, que foi inserir em cada um desses projetos de lei uma data para a sua revisão. Todos os setores de empreendedores catarinenses que estiveram aqui, todas as federações, saem daqui com a certeza de que poderão continuar investindo em Santa Catarina, que Santa Catarina lhes dará a devida segurança, uma vez que todo e qualquer benefício fiscal só poderá ser alterado mediante lei da Assembleia Legislativa. Foi colocado um artigo no projeto prevendo a revisão até 30 de setembro, o governo mandando os projetos que ainda são necessários e ao compromisso pessoal do governo, através do secretário da Fazenda, de atender já de imediato, agora nos próximos 15, 30 dias, alguns setores que reclamam de alguma dificuldade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, falou sobre o protagonismo do parlamento na aprovação dessas propostas. Não existe democracia sem um parlamento fortalecido. A Câmara Federal deu uma demonstração de protagonismo importante para o Brasil, né, com a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, e aqui em Santa Catarina nós tivemos um semestre extremamente produtivo e contributivo. Acho que a Assembleia Legislativa efetivamente ajudou Santa Catarina nesse primeiro semestre. Queremos que continue assim por todo o mandato, é fundamental. Ainda em plenário, foi admitida a proposta de emenda à Constituição que quer proibir a cobrança de taxas no acesso aos municípios de Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Ivan Nats. A admissibilidade quer dizer que os deputados permitiram que a PEC seja analisada na Assembleia. A deputada Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, foi contrária à aprovação da admissibilidade. Mas na votação foram 25 votos a favor da tramitação, 5 contra e 3 abstenções. Começando agora o segundo semestre, nós vamos ouvir a sociedade. Esse é o papel aqui do parlamento, ouvir a sociedade. E vamos ver o que a sociedade acha dessa nova modalidade que já está sendo aplicada em Governador Celso Ramos, nesse verão. São Francisco do Sul também tramita, Itapoá. Então, vamos ver como a sociedade vai reagir a essa franquia que se espalha no estado de Santa Catarina. E depois os deputados terão aí a oportunidade de dizer se isso deve continuar ou não. O fato é que foi liberado para discussão, o que me deixa muito feliz.
No caso concreto catarinense, somente Bombinhas tem a TPA. Não tem como a gente avaliar um segundo cenário, sabe? E o que eu posso te assegurar, pela construção que nós vivemos, técnica, legal, é que pouquíssimos territórios em Santa Catarina teriam uma possibilidade de viver a experiência de uma taxa ambiental, porque ela não cabe em qualquer cenário, em qualquer circunstância. Vamos conferir outras atividades do Parlamento durante essa semana. Foi aprovada em plenário a proposta de emenda à Constituição que inclui a internet na política de desenvolvimento rural. A PEC é de autoria do deputado Márcio Machado. Os deputados também deram aval à criação do Fundo Estadual do Emprego. Os recursos são usados para a manutenção do Sistema Nacional de Emprego em Santa Catarina. A Assembleia ainda aprovou a prorrogação dos contratos temporários de funcionários das Secretarias de Estado da Saúde e de Justiça e Cidadania, e também o projeto de lei que extingue turmas de recurso do Tribunal de Justiça. Esta matéria foi aprovada com uma emenda que estabelece que a sustentação oral dos advogados seja feita por videoconferência nas comarcas do interior do Estado. Exposição Roletes e Rodelas, aberta na Assembleia, reúne trabalhos que transformam resíduos industriais de madeira em obras de arte. Os trabalhos ficam expostos até o final do mês. A gente vai para o intervalo e volta em seguida com mais informações. Estamos de volta e vamos conferir o que foi destaque nas redes sociais durante essa semana. Oi, Rony, o que você conta aí pra gente? Olá, Denise e você que nos acompanha. Nós estreamos nas redes sociais da Assembleia Legislativa a transmissão ao vivo do programa Em Discussão da TVAL. A cada mês, um novo assunto discutido por deputados e especialistas. E esse novo formato permite que você possa interagir conosco. A primeira conversa foi sobre crimes contra a honra na internet. O programa está disponível no Facebook da Assembleia Legislativa e também no canal do YouTube da TVAL. Confere lá e participe você também. Voltamos com você. Obrigada, Rony, pela participação. Essa foi uma semana intensa aqui na Assembleia Legislativa. Vários projetos de lei foram aprovados em plenário. Um deles proíbe a exploração de xisto aqui no estado. Essa proposta foi bastante discutida, inclusive em audiência pública. Uma comitiva de Papanduva veio acompanhar a votação da matéria. Nossa preocupação maior é com o meio ambiente, nossa preocupação também é com as águas e principalmente com o retrocesso socioeconômico da região. Tá? Outra preocupação nossa é a questão de saúde. Os efeitos que a mineração certamente trará para a saúde de toda a região são graves e esses aspectos que levaram nós a criar a associação e também buscar obstruir a mineração na região. Santa Catarina é um dos 6 estados brasileiros que possuem reservas de xisto e a exploração do mineral era uma preocupação. Essa casa deu uma demonstração de forma amplamente majoritária, também concordando, né, com o nosso projeto e, claro, né, proíbe então a exploração do xisto em território catarinense, assim como já fez o estado do Paraná. Agora vai a sanção governamental, claro, nós esperamos que o projeto seja sancionado, livrando o território de Santa Catarina desta ameaça, desse dano, inclusive países europeus que impõem seríssimas restrições aos produtos cujos estados exploram este minério que é o xisto. Uma proposta que muda a altura exigida para o ingresso nas instituições militares também foi aprovada em plenário. A proposta altera para 1,60 m a altura mínima dos homens e 1,55 m para as mulheres. O deputado Márcio Machado, autor da matéria, disse que esse é o padrão já utilizado pelo Exército Brasileiro. Ele agrega valor para quem quer realizar um sonho. Então, para mulheres que tinham 1,60 foi para 1,55, para homens de 1,65 foi para 1,60, igualando ao Exército Brasileiro e outros estados-membros, como São Paulo, Sergipe. Os deputados aprovaram ainda um projeto de lei complementar que altera a contagem do tempo de serviço dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
A proposta tem o objetivo de corrigir equívocos que resultaram em ações judiciais contra o Estado. Houve casos de policiais e bombeiros que aceitaram promoção de cabo ou sargento por tempo de serviço e não puderam contabilizar esse tempo para fins de aposentadoria. Agora, essa questão foi corrigida. Essa semana foi aprovada em plenário uma proposta que tem o objetivo de garantir o cumprimento do direito do consumidor. Os deputados aprovaram um projeto que amplia a fiscalização e a punição aos fraudadores de bombas de combustíveis. O texto determina que seja cassado o alvará de funcionamento de empresas que prejudicarem motoristas que pagam pelo combustível, mas não recebem a quantidade solicitada. No estado de São Paulo, nos últimos tempos, aconteceu muitas questões de bombas fraudadas, interferência aí, tanto interferência na bomba quanto a adulteração do combustível. Foi colocada uma lei onde teve uma punição forte e essas quadrilhas, esses fraudulentos, acabaram vindo para Santa Catarina, o qual em Santa Catarina começaram a disseminar essa maldade em vários locais do nosso estado. Com isso, colocamos um projeto de lei para que a gente possa punir realmente com muito rigor essas pessoas, esses postos de combustíveis que possam usar a bomba fraudada. As eleições também estiveram em discussão aqui no Parlamento. Uma proposta do deputado Márcio Machado, aprovada em plenário, determina a simultaneidade das eleições e fixa em 5 anos a duração do mandato para os cargos eletivos nos poderes executivo e legislativo em todo o país. O projeto de resolução propõe uma emenda à Constituição Federal. Por isso, para que o texto seja analisado no Congresso Nacional, precisa da aprovação de outras assembleias legislativas do país. Hoje o país para em 2 anos, então com eleições unificadas, nós temos uma economia, um respeito com o dinheiro público de mais de 2 bilhões de reais por eleição. O que acontece a partir desse momento da aprovação? Nós precisamos aprovar em mais da metade das assembleias legislativas da federação, para que a gente possa apresentar na Câmara dos Deputados como casa iniciadora e assim tramitar. Confira mais algumas atividades realizadas essa semana aqui no Parlamento. Jogadora de vôlei Rosa Maria Montebeller é homenageada na Assembleia. Ela já integrou a seleção brasileira e agora vai para um time italiano. Também foi homenageado o curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina, que completou 10 anos. A Comissão Mista de Responsabilidade Social definiu a data de 2 de setembro para a realização de um seminário que vai orientar os interessados em participar da premiação. Novidades para a seleção de audiovisuais catarinenses sobre história e cultura. Nesta semana, a comissão avaliadora iniciou a primeira etapa de avaliação dos materiais inscritos. A gente encerra o programa com imagens que foram destaque aqui na Assembleia Legislativa. Até mais!